Boa tarde, pessoal. Como combinado, eu estou gravando esse vídeo para explicar como realizar a atividade 2 e atividade 3 da disciplina. Aqui na tela, vocês podem ver as orientações para a atividade 2, que é um estudo de caso com 2 casos, onde vocês vão ler aqui toda a história do surdo e ao final nós teremos algumas perguntas, ó. No caso 1, o grau de dificuldade de expressar por escrito assemelha-se a de estrangeiros no processo de aprendizagem a outra língua. Diante de tudo que foi exposto, quais seriam os critérios avaliativos específicos para este alunado? Então, é partindo do que foi discutido em sala de aula, da preocupação que vocês têm que ter dentro da sala de aula, as orientações para vocês, enquanto professores, para atuar com esses alunos. Então, no caso desse surdo especificamente, que foi explicado aqui, a idade, todo o contexto escolar, familiar dele, partindo de tudo isso, qual seria essa possibilidade? Aí, saindo um pouco daqui, eu vou mostrar para vocês no ambiente, ó. No caso aqui, o ambiente de Miranda, mas é a mesma coisa no ambiente virtual de aprendizagem de Porto Murtinho também. Então, aqui estão todos os materiais, ó, o guia de Libras, nossa primeira web aula que já tinha sido disponibilizada para vocês, essa videoaula que é prática com os sinais de Libras, web aula de Libras dia 26 também, do sábado passado. E essas 4 web aulas que foram disponibilizados os links são aquelas que eu comentei com vocês, que eu tinha gravado no ano passado, quando eu estava grávida, para o polo de Bela Vista, Bataguaçu, vários polos da UAB 4, certo? E o que eu não estava conseguindo fazer, mas enfim consegui, foi acrescentar esse recurso aqui, arquivos de Libras, noções básicas. Ó, dentro deles nós temos o livro base da disciplina, que é esse estudo de Libras, e os materiais utilizados durante a aula, que inclusive eu já tinha enviado no último e-mail que eu enviei para vocês, eu também enviei esses materiais em anexo. Aqui todos os PowerPoints e um dos vídeos que eu utilizei com vocês durante as aulas. Então, esse Libras, EAD Fonética e Fonologia e Morfologia, esses 2 PowerPoints vão auxiliá-los a realizar a atividade 3, que eu já vou explicar para vocês. Aí aqui no material complementar da disciplina, ó, tem bastante material. Aqui é um livro específico de ensino-aprendizagem. Talvez vocês possam ler alguns tópicos para realizar essa atividade 2. Aqui tem um material que deixa eu ver aqui. Esse aqui foi um dos slides que eu utilizei durante a aula, que tem as orientações para vocês atuarem dentro da sala de aula, que fala sobre o intérprete educacional, sobre a diferença do surdo, deficiente auditivo, lembram? Então, é esse material aqui. Esse é um outro material que eu fiz para vocês com as nomenclaturas de surdez, deficiência auditiva, especificamente os graus de surdez, tudo bem explicadinho, tá? São 7 páginas, se não me engano, é bem curtinho esse material. Vocês podem dar uma olhada e vai auxiliá-los também na realização da atividade 2, que é essa que eu estou explicando para vocês. O AE aqui, como funciona o atendimento educacional especializado para o deficiente auditivo, ou seja, para o surdo. Também é importante que vocês leiam. E aqui, esse material, deixa eu abrir para vocês, é muito bom. Lembra que eu tinha falado para vocês de um livro que tinha sido organizado pela UFSCar? Não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Justamente para um curso de educação à distância. E aqui, nesse material, tem vários capítulos, então vocês podem ler por capítulos. No caso, o que vai auxiliá-los
na atividade aqui, ó. Capítulo 3 e o capítulo 4 vai auxiliá-los na atividade 3, que é a próxima atividade que eu vou explicar. E, ó, o capítulo 5 e o capítulo 6, ele vai auxiliá-los na realização dessa atividade que eu tô explicando agora, que é a atividade 2, ok? Então, esse material aqui, ó, Língua Brasileira de Sinais 2013 Libras, tá? A maioria está em PDF, certo? Então, eu queria só mostrar como que tá o ambiente de vocês, que todo o material está disponibilizado lá, certo? Bom, diante de tudo que aconteceu, de não conseguir disponibilizar esse material para vocês, então, eu consegui colocar um dia a mais para vocês postarem essa atividade 2 e atividade 3 também. Então, você, em vez de postarem hoje, vocês podem postar até amanhã. E a atividade 3, ao invés de postar no dia 11, vocês podem postar até o dia 12. O fórum se mantém no mesmo dia, que no caso seria dia 18. Dia 18 ou 19. Certo? Voltando à atividade 2, é isso. Leio esses textos para apoiá-los e aí vocês respondem aqui. É tudo baseado no que foi explicado em sala de aula e nesses textos de apoio. E também no livro da disciplina, claro. Aí aqui o caso 2, ó, fala da Leda, de todo o histórico dela. E tem a ver com a legislação, na verdade, ó. Diante do fato constatado, não é a primeira vez que isto ocorre nessa cidade. Instituições, intérpretes surdos questionam se realmente a lei os ampara e quem garantirá o direito dos diferentes. Vale a pena ensinar aos surdos que eles terão seus direitos assistidos e os intérpretes nos órgãos públicos, na televisão, nos jornais, na mídia em geral, quando realmente atuarão? Então, aqui vocês vão ter como apoio ó, nós temos aqui a Lei ILS, que é a Lei 12.319 dos intérpretes de Libras, a Lei 10.436, que eu falei durante a aula, e a Regulamentação de Libras, aqui, que é o Decreto 5626. Então, vocês podem utilizar esses 3 materiais para responder essa segunda parte. E a última atividade, que eu acho que vocês têm mais dúvidas, são todos aqueles materiais que eu já apresentei anteriormente. O capítulo 3. O capítulo 3 do livro de Libras. E os slides que eu acabei de mostrar para vocês, de fonologia e fonética. E aqui, ó. Morfologia e fonética e fonologia. Esses 2 materiais vão auxiliá-los na realização dessa última atividade. Eu falei durante a aula sobre os parâmetros, não deu tempo de falar dos tipos de frases, nem dos classificadores na Libras. Então, vocês podem realizar uma pesquisa na internet também, para complementar, mas nesses slides que eu disponibilizei fala sobre esse conteúdo também. E, em primeiro lugar, vocês vão fazer essa reflexão aqui, antes de cursar a disciplina, se você sabia que ela é uma língua completa, capaz de transmitir qualquer ideia, sentimento ou informação. Depois de responder isso, vocês vão fazer essa pesquisa e ler os materiais que vão auxiliá-los para responder isso. Refletindo sobre quais são os parâmetros, os tipos de frases e os classificadores, vocês vão ligar esses componentes gramaticais da Libras com as áreas correspondentes, ou seja, os parâmetros eles são estudados dentro da fonologia, fonética, morfologia ou sintaxe da Libras. Os tipos de frases são estudados dentro de qual área? Fonética, sintaxe, morfologia e os classificadores também. Qual dessas 3? Vocês podem fazer um quadro falando dos parâmetros, no caso são 5 parâmetros, né?
os tipos de frases e os classificadores, são 5 classificadores principais, na Libras também. Então, vocês podem fazer um quadro de cada um deles e colocar quais aspectos que eles são ligados. Então, eles são estudados em qual área da linguística? Os parâmetros, fonético e fonologia. Então, você vai pôr lá no primeiro quadro. Morfologia, estuda o quê? Os tipos de frases, os classificadores e a sintaxe. O que você vai estudar lá? É nesse sentido que é para vocês fazerem essa ligação entre a área da linguística que estuda e esses aspectos linguísticos especificamente. Essa é a segunda parte da atividade. A primeira eu já expliquei, que é aquela reflexão que você vai fazer a partir desse primeiro questionamento aqui, ó. Tudo num texto que pode ter no máximo 3 laudas e seguindo a mesma formatação aqui da atividade anterior. Mas no caso você pode usar alguma citação dos textos de apoio ou de outros textos que vocês encontrarem na internet. E vocês podem colocar também a tabela para facilitar, mas é opcional, é vocês que sabem. Se ainda assim vocês tiverem dúvida, pode mandar um e-mail aqui pelo Moodle que eu respondo para vocês, ok? Boa atividade a todos. Tchau, tchau.